então. Maravilha! Se você puder encaminhar para mim depois, eu agradeço bastante. Obrigado, Rui. Eu sugeri para vocês a leitura daquilo que vocês pudessem encontrar sobre o Édipo. Eu vou fazer um comentário geral sobre essa peça de teatro, e daí eu vou tentar relacionar com exemplos que possam ser aclaradores, né, desse texto, vinculando, claro, sempre com a atualidade, de tal forma que nós possamos olhar para a realidade e enxergar um pouco daquilo que será a nossa aula de hoje. Mais para o final, daí eu abro espaço para que vocês possam comentar daquilo que leram, daquilo que interpretaram, daquilo que viram, daquilo que discutiram sobre esse texto. Mas o tema geral é sobre as seguintes ideias: liberdade e necessidade. E a sugestão que vocês procurassem esse texto é porque eu considero que esse texto seja um dos mais brilhantes textos já escritos, né? E ele tem permitido, no decorrer da história, tanta leitura, tanta interpretação, não só sobre o texto, mas o importante é como o texto diz quem a gente é, seja na antiguidade, seja no decorrer da história e na atualidade, particularmente na atualidade. Claro que muito também foi utilizado de forma equivocada, mas eu quero fazer uma espécie de reposição daquilo que o texto do Édipo nos diz. Eu acho que isso é o mais importante. Bom, em primeiro lugar, que se trata de uma tragédia grega, é um texto escrito por um autor dos mais famosos, pelo menos assim, dentre os mais famosos, né? Tem um outro chamado Ésquilo e Eurípides, que formam os três mais famosos tragediógrafos da antiguidade. Claro, quando eu me refiro a esses três, é porque a maior parte das tragédias foram perdidas no decorrer da história. Então, essas obras nos chegaram e têm servido para que a gente compreenda não só como era a antiguidade, mas como somos nós mesmos. Primeiro, essa informação histórica, que esses tragediógrafos, e o Sófocles, que escreveu o Édipo, é um deles, costumava receber para escrever essas peças de teatro. E essas peças eram apresentadas publicamente para que as pessoas, naquela época não existiam universidades, né, escola, né, tal qual conhecemos hoje, e os cidadãos eram chamados a ir aos teatros para escutar as peças de teatro, e na sequência eles saíam, haviam peças que demoravam o dia inteiro, haviam peças que demoravam 2 dias, tamanha era a quantidade de ideias ou de apresentações, não é? E depois eles iam para a Ágora, que era o espaço público, onde nesse lugar as ideias eram retomadas, debatia-se sobre os conteúdos, e era a oportunidade dos gregos fazerem aquilo que se chamava a formação da cultura grega. Havia um termo muito utilizado na antiguidade, aquilo que nós chamamos hoje de cultura ou de civilização, eles usavam o termo paideia. Paideia era o modo pelo qual os cidadãos não somente se informavam, mas se ilustravam, e isso era feito num espaço determinado da cidade, a ágora ou o equivalente à praça pública. E essa peça foi escrita e ganhou muita notoriedade porque ele aborda essencialmente temas que se relacionam à condição humana. Na época não se usavam esse termo, mas basicamente seria o que é a natureza humana e qual é a importância da verdade. Muitos leem o Édipo como se fosse uma tragédia que envolva a sexualidade, quando, na verdade, a obra trata justamente sobre a ideia de verdade. É uma tragédia sobre a verdade. O Édipo, assim que nasceu, ele tinha como pai Jocasta e Laios, ele foi abandonado. É uma ideia central em toda a cultura que o filho
ou a filha, para ganhar autonomia, para ganhar liberdade, precisa de uma certa dose de abandono. Quanto mais se estiver ligado à figura dos pais, menos a pessoa consegue ser livre para formar a sua própria consciência, seu próprio itinerário, a sua própria vida, a sua própria consciência. Mas esse abandono é totalmente diferente porque vem com um propósito. O Laios quer cometer um infanticídio, ele quer assassinar o próprio filho. Aí já tem uma ideia traumática, né, de que não apenas o abandono existe e existiu no caso de Édipo, mas como o pai desejava a morte do filho do Édipo. E só que ele fica muito preocupado em que depois isso atraia coisas ruins para ele. Se alguém na antiguidade matasse a outra pessoa, a alma fosse conduzida para o Hades, e era conduzida para o Hades, ela podia reclamar vingança contra a pessoa que a assassinou. Então, o que o Laios pensa? Olha, eu entrego para um pastor, o pastor leva até o Monte Cíteron, que era um monte elevado, próximo da cidade de Tebas, e lá ele assassina o bebê. O pastor de ovelhas pega a criança e, como se fosse carregando um porco, ele coloca as mãos da criança amarrada e pega e coloca ferros nos pés da criança. Não era assim, não era um recém-nascido, era uma criança já, ou seja, naquele momento de incerteza sobre o que fazer, a criança está crescendo, ele conversa com a mãe, com a Jocasta, o Laios, conversa com a Jocasta e decidem matar a criança e entrega para o pastor de ovelhas. O pastor de ovelhas faz isso, leva até o Monte Cítero. Na hora de matar, ele recorda-se desse adágio, né, de que se você comete assassinato, a alma pode reclamar a vingança. Ele solta os pés do Édipo, as mãos, e entrega para um pastor de uma outra cidade chamada Corinto, e esse pastor leva a criança até os reis de Corinto, Pólibo e Mérope. Mas por que Laios faz isso? Uma interrupção breve para dizer por que Laios faz isso. Ele o faz em conjunto com a sua mulher, porque havia uma profecia do oráculo de Delfos, que dizia que se ele tivesse um filho, esse filho o sucederia no trono, não apenas uma sucessão no trono, que seria normal, o filho herdar o trono do pai. Não, mas que ele interromperia a sucessão, interromperia o processo de herança, matando o próprio pai e desposando a própria mãe. Ou seja, é uma profecia terrível. E isso ocorre, essa profecia surge porque o Laios, quando era criança, ele foi obrigado a fugir da cidade de Tebas e foi morar numa outra cidade. E ele foi recebido, foi hospedado por um rei, e o rei tinha um filho, né? Chamava-se Crísipo. O Crísipo, na mesma idade de Laios, eles frequentavam as aulas de ginástica junto, iam para a praça pública junto, praticavam tudo que os adolescentes praticavam na época grega. Até que esse rapaz, esse jovenzinho chamado Crísipo, desperta nele uma paixão avassaladora por Laios. Só que não há correspondência nessa paixão avassaladora. Não é? Não se esqueçam que não haviam regras estritas e estreitas de sexualidade na antiguidade. Só depois do adolescente criar barbas é que havia uma regra, no caso de Atenas, de ser obrigado a casar-se com uma mulher. Então, as relações de pederastia na antiguidade eram consideradas práticas usuais ocorrentes nas diversas cidades gregas. O Laios não corresponde, o jovem Crísipo vai até um monte chamado Leucade, pula, se suicida, só que ele era o único filho do monarca da cidade. O monarca vai até o templo de Delfos, onde existe o oráculo de Delfos, né? E pede para que roga uma praga contra Laios.
E naquela época, se bem que até hoje, em muitos lugares, as pessoas acreditam que praga pega. Praga pega. Então, há essa profecia. Se ele tivesse um filho, o filho o mataria e ainda desposaria a própria mãe no leito construído pelas mãos de Laios. Quando ele amarra as mãos da criança ao pastor e fura os pés de Édipus, isso recebe um nome. A criança ainda não tinha um nome, mas o nome que ele passa a ter é justamente dessas marcas nos próprios pés. No grego, oide quer dizer inchados, e dipos quer dizer os dois pés. Oidipos quer dizer os dois, aquele que possui os dois pés inchados. E desde que ele consegue andar, ele sempre precisa de uma ajuda de um cajado. Ele não consegue se mover, se locomover com agilidade. Mas claro que ele vai crescer no reinado de Corinto, onde ele é criado como filho dos monarcas Pólibo e Mérope, que dão esse nome para a criança, Édipos, e é o primeiro registro que se tem notícia na história da literatura de um processo de adoção. Só que o Édipus não sabe de sua origem. Ele não sabe o que sucedeu com a sua vida até então. E quando ele chega por volta de entre 16 e 18 anos de idade, acontece uma peripécia em meio da peça, em que ele está na praça e um senhor bêbado vem até ele e diz para ele: você matará o seu próprio pai e desposará sua própria mãe. Eu friso bastante a figura do bêbado, porque, em geral, há três figuras que são costumeiramente citadas como aquelas que não têm freios morais e, por esse motivo, dizem as grandes verdades. A primeira delas é a figura do bêbado, aquele que já está vacilando, tropeçando nas palavras, não consegue concatenar as ideias, não tem aquilo que mais tarde será chamado de bloqueio da consciência ou superego, né? Então, ele diz as coisas, você vai matar o seu pai e desposar a sua mãe. Outra figura é a figura do bobo da corte. O bobo da corte, tradicionalmente, é aquele que diz as maiores verdades para o rei, para o monarca. Toda monarquia medieval possuía, junto ao rei, a figura do bobo da corte. É aquela espécie de pessoa que tem como tarefa dizer as verdades para o rei, e dizer as verdades para o rei não lhe causará nenhum dano, nenhum sofrimento, nenhuma espécie de punição. A terceira figura é a figura das crianças, aquela que está na pura, no puro a dimensão lúdica da vida, que diz aquilo que vem na mente, aquilo que vem na cabeça, que aponta o dedo, faz um gracejo. Então essas três figuras são conhecidas como aquelas que dizem a verdade, porque com o tempo as pessoas começam a sofrer um processo de cuidado com as palavras que dizem, esse processo de consciência de que é preciso manter uma certa ordem, uma certa norma na forma como nós dizemos as coisas para as demais pessoas. E ele, o Édipus, apavorado com isso que ele acaba de ouvir, ele foge da cidade de Corinto. E sem saber, sem ter noção, ele está retornando para a cidade em que ele foi gerado, a cidade que ele nasceu. Pessoal, desconhecimento de si mesmo e desconhecimento da sua origem é, a meu juízo, um dos temas que mais afeta todo e qualquer indivíduo. Todo e qualquer indivíduo quer conhecer um pouco da sua origem. Todo e qualquer indivíduo quer saber se no momento em que foi gerado, se foi gerado, concebido com amor ou sem amor. Essa informação é preciosa e impacta decisivamente sobre a autoestima e a própria compreensão que a pessoa tem de si mesma. Essa remontagem para saber se os pais desejaram, se... uma outra coisa que acontece muito com crianças é imaginar que sejam filhos de pessoas ilustres, de pessoas destacadas na sociedade, ou filhos de um rei, ou filho de um monarca, ou filha de um rei, ou filha de um monarca. Imaginar sempre que na origem, na sua origem, existe alguém importante. Né?
O Édipo não sabe absolutamente nada, ou melhor, ele sabe nada, ele não sabe. E ao não saber, ele foge da cidade de Corinto, imaginando que ele está escapando da profecia, escapando do seu destino. No meio do caminho, ele encontra um senhor. O senhor está de é uma espécie de uma bifurcação, onde há passagem somente para uma pessoa. E o que vem de lá, ele não sabe tratar-se de laios. Os dois pedem passagem um para o outro. Há uma conversa ríspida. Há uma versão do mito que diz que o Laios estava sobre um carro e passa com o carro sobre um dos pés de Édipus, que faz com que ele saque de uma lança, na verdade do cajado, e mate Laios, que somente mais tarde ele saberá tratar-se do próprio pai. Ele segue o caminho e até aproximar-se de Tebas, onde existe uma grande catástrofe abatendo-se sobre Tebas. É a catástrofe da Esfinge, porque não há nada pior na antiguidade do que uma nação, do que um país, do que uma cidade sem regência, sem monarca. E uma vez que o sangue do rei escorreu pelo assassinato, pela espada, é preciso reconstituir essa ordem. Quem explora isso com brilhantismo é Shakespeare. Né? Então é preciso reconstituir, porque havia uma equiparação na antiguidade entre o sangue do monarca e a seiva da natureza. Se o sangue do rei foi derramado, a natureza fenece, a natureza morre. E o símbolo da natureza que não dá mais fruto, não dá a fauna e a flora morrem, os rios secam, é a figura da esfinge, que formula uma questão para o Édipus. E a questão é essa. Para todos os que passavam, né? E que queriam dar nova vida para a polis, nova vida para a cidade. A questão é essa. O que é que de manhã tem 4 pés, meio-dia tem 2 pés, e à tarde tem 3 pés? O Édipus responde prontamente que se trata do ser humano, porque de manhã equivaleria à infância, ou ainda quando se é bebê, que se engatinha pelo chão, ao meio-dia quando se é jovem ou adulto, que se locomove apenas com os 2 pés, e na velhice em que se precisa do auxílio de um cajado para locomoção. Essa é uma definição que depois, bem mais tarde, será utilizada para dizer que os seres humanos só se transformam seres humanos na medida em que conseguem ficar eretos. O desenvolvimento da habilidade do pensamento teria uma vinculação direta com a forma de locomoção e a forma como o ser humano se dispõe como dípous sobre os 2 pés. O que distingue o ser humano é a sua capacidade de locomoção, tanto por si mesmo como em meio aos demais. Há uma versão do mito que diz que o Édipus simplesmente pegou o dedo indicador e apontou para os próprios pés e não disse nada. A esfinge, ele não disse nada, e a esfinge entendeu, mesmo ele não tendo dito nada, e a esfinge se autodevora e desaparece. Independente qual a versão do mito, ele segue caminho, chega à cidade de Tebas, é acolhido como um sábio, como aquele que é um decifrador de enigmas, e por esse motivo ele recebe o nome de Édipos Tiranós, ou Édipo Tirano. Uma pequena parada para explicar a diferença com o título que aparece no texto. No texto aparece o título da tragédia como Édipo Rei. Só que eu traduzo de modo diferente, eu traduzo como Édipos Tiranós, ou Édipo Tirano, porque o rei é aquele que tem autoridade legítima para ocupar a cadeira que foi deixada vazia.
no processo de sucessão, o futuro monarca tem direitos, porque tem a mesma descendência. Só que o Édipo não sabe que tem descendência. Ele não sabe tratar-se dele próprio, o filho do monarca que foi assassinado. Ele nem sabe que tinha assassinado o monarca de Tebas, Laios. Tiranós, ou tirano, é aquele que demonstra que tem habilidades teóricas por resolver algum problema teórico. O tirano, ele é convidado para governar sobre uma cidade na antiguidade porque ele tem essa capacidade. Ainda que ele não tenha capacidade técnica, operativa de resolver os problemas no dia a dia, coisa que de fato se mostrará verdadeiro no decorrer da peça. Então, há uma diferença entre o rei e o tirano. O rei tem legitimidade sanguínea, o tirano tem legitimidade porque é um decifrador de enigma, um solucionador de problemas. Ele soluciona o problema o enigma da esfinge, e por esse motivo ele se torna o governante de Tebas. E é, de fato, um governante sábio e justo. Mas para ele assumir como governante de Tebas, ele precisa desposar a rainha viúva, que ele não sabe tratar-se de sua mãe. Ele desposa, casa com Jocasta e terá com Jocasta 4 filhos: Etéocles, Polinice, Ismene e Antígona. Antígona será uma das filhas que acompanhará Édipo e que terá inclusive uma peça própria, a chamada trilogia tebana, Édipo Tiranós, ou conforme se traduz em português, Édipo Rei, Édipo em Colono, quando ele sai andando pelo mundo, como estrangeiro, e a terceira peça, Antígona. Mas voltemos. Ele tem 4 filhos, os 4 filhos, e de repente há uma grande peste que se abate novamente sobre Tebas. E como ele tinha solucionado a peste anterior, que era da esfinge, todas as pessoas vão de frente ao palácio e pedem para que ele resolva esse problema. E ele fica sabendo que a peste só será resolvida caso se encontre o assassino de Laios. Sem saber, ele monta uma espécie de busca policialesca, né? Uma investigação criminal para descobrir quem é o assassino de Laios. Toda a peça praticamente se desenvolve no entorno dessa investigação, e um importante ponto a se destacar é que, do início a quase próximo do fim da peça, ele jamais desconfia que ele seja o autor da morte de Laios, o autor da morte do monarca. Ele pensa tratar-se sempre do irmão de Jocasta, Creonte. Ele pensa tratar de um senhor cego, que é uma espécie de adivinho, porque não enxerga nada, vê mais do que aquelas pessoas que enxergam. É quase uma espécie de paradoxo ou de problema insolúvel, né? Aquela pessoa que vê muito, que observa detalhadamente os fatos, acaba perdendo uma dimensão importante, que é olhar-se para si mesmo. E o Édipo, ele não olha para si mesmo. Ele pensa que ele seja puro em relação ao crime. E, em geral, aquele que pensa que é puro, na verdade, é o mais impuro, coisa que o Tiresias dirá mais tarde para ele. Então, ele monta esse inquérito policial, sempre colocando-se isento, imparcial, acima de tudo e de todos. Ele sequer imagina que ele possa ser, desse modo, o autor do crime. E no decorrer, a mãe, na verdade, a mulher, Jocasta, o adverte dizendo: deixa-se para lá, largue essa busca, pare, porque ela começa já a intuir que, na verdade, aquele que é o seu marido, na verdade, é também, além de seu marido, o filho que foi encaminhado para a morte no Monte Cítero. No final da peça, ele descobre, por intermédio da chegada de 2 pastores, 2 velhinhos, o pastor que o primeiro pastor chega de Corinto e diz para ele que seus pais morreram, que Pólibo e Mérope morreram. E como foi a morte? Pergunta ele. Foi uma morte tranquila, sem sofrimento. Ele toma a primeira noção porque ele acreditava que ele desposaria a própria mãe e mataria o próprio pai, então
Mas como é que fica isso? Então, quem são meus pais? Um outro pastor, o pastor que o levou para o Monte Cítron, chega e diz que ele, na verdade, é que foi, já velhinho, que ele foi incumbido pelo monarca, pelo senhor de Tebas, Laios, para levar uma criança até o Monte Cítron, e aquela criança é, na verdade, ele próprio, Édipo. Não bastando isso, o Tiresias, que é o cego, acusa-o fortemente, dizendo que ele é o responsável pela peste que se abate sobre Tebas. Há uma interpretação mais recente, que na verdade, não é a interpretação que o Freud faz dessa tragédia, mas que ficou conhecido como complexo de Édipo, que todos nós teríamos uma espécie de padrão cultural, não necessariamente padrão cultural, mas que teria alguma coisa muito instintiva em todos os seres humanos, que é ocupar o lugar do pai na cama com a mãe. Mas isso não tem uma dimensão estritamente sexual, como parece à primeira vista, e o nome complexo de Édipo pode levar a entender. Quando, na verdade, é que todos nós teríamos uma relação com os nossos pais que inconscientemente, e que nós não sabemos como se dá essa relação. E não entendemos a figura materna como simplesmente figura materna. Existe uma dualidade na figura da mãe, sendo mãe e mulher ao mesmo tempo. Mas a figura do filho é sempre a figura do filho. Nada nesse mundo pode ser mais determinístico do que ser a figura do filho. O filho, ele não pode deixar, ele não é livre para não ser filho. Esse é como se fosse um destino. O nome que os pais dão para os filhos geralmente tem um valor simbólico bastante forte, bastante grande. Então, eu estou vendo que está aparecendo o nome Rafael Pitinin. Então, assim, a pergunta que se faz, por que me deram esse nome, Rafael? Foi em homenagem ao anjo Rafael ou foi em homenagem a Raffaello, o grande artista italiano? Ou seja, e geralmente os pais, ao escolherem os nomes, quase como coloca como um selo, como uma marca, como um destino que a pessoa que porta o nome porta como se fosse um destino. Eu falo isso porque o nome Édipus é uma marca não somente psicológica, mas é uma marca física. É uma marca física. E ele carregará para todo sempre. A gente pode escolher não ser pai, a gente pode escolher não fazer isso, aquilo outro, mas a gente não pode escolher não ser filho. Sempre existe um anterior, um antecedente que nós jamais saberemos. Se algum de vocês tiver a oportunidade, claro que vocês não vão fazer isso, né? Mas assim, já devem ter feito, por que me deram esse nome? Fui concebido num momento de alegria, de amor, de felicidade. Eu fui querido, fui desejado, fui esperado. Ainda que se dê uma resposta, todo o restante será altamente desconhecido. E, em geral, nós não estamos preparados para a verdade. A expectativa é que sempre tenha em nossa origem coisas muito positivas, muito boas, símbolos muito poderosos. Se alguém disser, você não foi querido, você não foi amado, você não foi desejado, essa preparação para a verdade que pode contrariar tudo aquilo que nós esperamos como importante, como decisivo, como um valor referencial, cai por terra. O Édipus não estava preparado para saber que ele era o filho que foi abandonado. Se compararmos, Jesus Cristo também não estava preparado quando está no Getsemane, está sobre a cruz ele fala, lama, lama, lama sabactane, Deus, 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 por que me abandonaste? Esse abandono é uma condição difícil de se enfrentar. Ele primeiro foi abandonado, depois o pai queria matá-lo, e em associação com a mãe. E depois descobri
que ele desposou a própria mãe, ele é, ao mesmo tempo, filho e marido, ele é, ao mesmo tempo, pai e irmão dos quatro, Eteocles, Polinice, Ismene e Antígona. Então ele não sabe quem é ele jamais se preparou para essa verdade, porque para se preparar para a verdade é preciso sempre se colocar em meio e em relação com os eventos. O que o Édipo faz é sempre se colocar de fora, objetivamente, coisa que nós fazemos do mesmo modo. Abre-se um parênteses, eu estou abrindo muito parênteses, não estou fechando, eu espero que vocês estejam relacionando esse monte de coisa que eu estou dizendo aqui. Ontem, acompanhando os eventos da Paulista, e não só os eventos que ocorrem semanalmente, né, diariamente, de hora em hora, é costume observar, ou pelo menos eu escuto pessoas muito próximas de mim dizendo assim, olha, fascista, ou isso, aquilo, nazista, e ao fazer isso, ao apontar o dedo para cá e para cá, para cá e para lá, geralmente a pessoa se coloca do lado de fora, objetivamente, como se ele tivesse acima da realidade e pudesse olhar a realidade e dizer aquele é e aquele não é. Lembrem-se que o próprio Édipus, ele é, ao mesmo tempo, o assassino, o parricida, e ele, ao mesmo tempo, é um sujeito incestuoso. Ele tem uma relação sexual com a própria mãe, mesmo sem saber. Esse não saber, esse desconhecimento da verdade, é condição essencial para que a gente conheça o ser humano. Essa pretensão de saber, de iluminar tudo, de esclarecer, de vamos aos fatos, observemos aquilo, observemos o outro lado, é sempre colocar os olhos para o lado de fora e muito pouco para o lado de dentro. O que essa tragédia nos mostra, a meu juízo, é que, independente se seja no início, no meio e no fim, sempre a condição para a compreensão do ser humano olhar para dentro de si mesmo. Mas há uma diferença bastante grande entre o que o Édipo era e o que nós somos. O Édipo, ele age do início ao fim da peça. Desde criança ele age, adolescente, jovem, adulto, ele age. É uma pessoa que busca, se informa, que procura resolver os problemas da cidade, está sempre empenhado. Ele é uma pessoa conhecida como sábia por esse motivo. Mas ele age inconscientemente. Geralmente, ao procurarmos, agora citando mais hoje, ao conhecermos demais em excesso, não em excesso, mas ao conhecermos detalhadamente as coisas e compreendermos que há uma engrenagem que rege o mundo, parece que é sempre essa busca de compreender e de dar ordem, de dar formato, de dar organização ao mundo, nós deixamos de agir. Essa grande quantidade de informação faz com que nós leiamos perfeitamente o mundo. Mas diferente de Édipo, nós somos mais parecidos com Hamlet, como diria o Freud na interpretação dos sonhos. Ao descobrir, e o Édipo sabe, e o Hamlet do Shakespeare sabe, que quem matou o seu pai é Cláudio, e ele sabe quem é o assassino do pai. Ele sabe quais são os meios para agir e para trazer de volta a honra perdida da família. Ele conhece todos os detalhes, mas ao conhecer todos os detalhes, ele fica paralisado. Se fôssemos fazer uma leitura psicanalítica, essa paralisação estaria associada a que, na verdade, o Laios fez com o pai de Hamlet aquilo que secretamente o Hamlet deseja, mas que não faz, coisa que o Édipo fez. Coisa que o Édipo fez. Mas o fez inconscientemente. Quanto mais eu sei, menos eu ajo. Quanto menos eu sei, instintivamente, mais eu ajo. Mais eu ajo, mais eu me movo, não é? Então, o Paul Ricoeur, é um filósofo francês contemporâneo, ele traduz essa tragédia do seguinte modo: a tragédia do Édipo é a tragédia da verdade. E a pergunta que devemos nos formular a todo instante é quanto de verdade o ser humano pode suportar. Quanto de verdade o ser humano pode suportar. Para terminar, já está aí passar a palavra para vocês, eu me recordo sempre de duas coisas. Primeiro, de duas coisas. Primeiro, a primeira delas é uma obra de um
um romancista americano chamado Philip Roth. Philip Roth. A obra se chama Nêmesis. Nêmesis. Em que há um professor de educação física, e ele é muito envolvido na cidade, é uma cidade, o romance se passa na década de 40, em 1944, e a cidade de Newark, de repente, é abatido pela poliomielite. Então, as crianças na escola que ele é uma pessoa que está sempre ajudando todo mundo, no bairro que ele vive todos gostam dele, ele se envolve em todas as atividades. Ele é um sujeito que, ao descobrir que muitas crianças estão com pólio, ele faz de tudo que ele possa fazer para diminuir a dor e o sofrimento. Só que, ao final do romance, ele descobre que quem trouxe a pólio, que é uma doença infecto-contagiosa, para a cidade, não era nenhum outro. Era, na verdade, ele mesmo. Então, assim, o pessoal usa muita metáfora do dar spoiler, né? Eu creio que não tenha feito isso, mas apenas para indicar que esse mito de Édipo é tão importante que ele é retomado periodicamente, dando assento, claro, a diversos momentos da história. Eu acho que isso é bastante importante fazermos essa leitura, né? Outro aspecto bastante importante é levar em consideração que, na medida em que você tem essa relação difícil com a verdade e não está preparado para suportar a verdade, é um dos aspectos da vida, né? Geralmente, quando eu falo com pessoas muito queridas, muito próximas, com alguns problemas existenciais, e eu pergunto, mas o que é que te aflige? A primeira resposta é que minha mãe, ou então é que meu pai, é que meu namorado, é que minha namorada, é que minha mulher, é que meu marido. E a pessoa, ao falar dela mesma, na verdade, ela não consegue falar dela mesma, ela sempre se refere às outras pessoas. Ela não. E é difícil, eu não estou falando que são elas, estou falando qualquer um de nós. Ao falarmos de nós mesmos, nós sempre nos referimos àquilo que é externo, como se fosse o Édipo. Quem é o assassino de Laios? É fulano, mas nunca somos nós. O problema parece que nunca somos nós. Então, inevitavelmente, sejam homens ou mulheres, essa história de Édipo diz muito de em que medida nós estamos preparados ou nos preparamos para lidar com a verdade. E para terminar, eu gosto muito de um cineasta italiano chamado Roberto Benigni, e a grande obra mais citada, mais conhecida dele, A Vida é Bela, trata disso de forma magistral. Na medida em que ele conhece a verdade, ele sabe que ele e o filho estão num campo de concentração, num lugar de extermínio em massa, mas ele coloca o véu sobre a verdade. Ele diz que se trata de um jogo, ele diz que quem conseguir resolver uma tarefa vai ganhar tantos e tantos tanques. Ele faz com que a vida da criança não seja afetada desde o início por esse poder que ao mesmo tempo é um poder bom, mas pode ser um poder destruidor da vida. O título, uma vez numa das palestras que eu tive a oportunidade de assistir, dizer que a vida é bela na medida não em que não em que a vida seja verdadeira, mas em que devamos saber quando tirar o véu, estamos preparados, portanto, para a verdade, mas na medida também em que colocamos um pouco de véu, porque a realidade é muito dura, muito nua, muito crua. Se não estivermos preparados para lidar com a verdade, talvez optemos pelo caminho que Édipo optou. Édipo, vocês se recordam, pega o camafeu na roupa de Jocasta e fura os próprios olhos, simbolizando que, vendo tudo, tendo possibilidade de escrutinar o mundo, de desvendar as coisas, ele não viu aquilo que estava muito próximo, que na verdade era ele mesmo. Muito obrigado pela atenção, pela paciência. Podemos até parar de gravar, caso queiram, mas se tem alguém que é Rui, né? O Rui que ia gravar, mas se tem alguém que queira fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida, por gentileza, estou à disposição.
Podem abrir o microfone e falar, por gentileza, fica mais fácil para interação. Silêncio sepulcral. Pode ser sim, Rui. Muito obrigado. Muito obrigado pela gentileza.